tudo bem? Você sabia que o primeiro ensino à distância foi no ano de 1728? Não sabia? Então fica com a gente para você descobrir. Eu sou Silvana Barbosa e você está no canal Alox. Então vamos ao nosso tema de hoje, ensino à distância. Aliás, ensino à distância é algo que foi primordial, né, no Brasil e no mundo nesse ano de pandemia. Mas vamos entender um pouquinho como que ele surgiu, como que ele apareceu, por que que ele apareceu, né? Como eu falei, o primeiro curso à distância que teve foi em 1728 nos Estados Unidos. Esse curso era feito a partir dos correios, onde as pessoas recebiam o seu curso e faziam ele com autonomia, né? No Brasil, foi bem mais para frente, foi em 1904, né, mais de 150 anos depois, e era um curso de datilografia. Quem não sabe o que é datilografia, dá uma pesquisadinha, que hoje em dia acho que nem tem mais datilografia, mas enfim, na época era muito útil. As pessoas, não havia computador, então tudo que era feito na parte de documentação era na parte de datilografia, e foi feito esse primeiro curso à distância. Usava-se os correios para se passar os cursos, os passo a passo para as pessoas, e as pessoas faziam em casa com total autonomia, né? Com o tempo, no Brasil e fora do Brasil, os cursos passam a estar nas rádios, né? Então ele já sai do correio e vai para as rádios, e aí você tem radioaulas, né? Acho que seria assim que a gente chama, e essas aulas seriam feitas pela rádio. No Brasil, nós tivemos uma grande evolução em 1981, quando vai aparecer o telecurso primeiro e segundo grau. Esse telecurso, ele seria o curso de primeiro grau, que hoje é o ensino fundamental, o segundo grau, que hoje é o ensino médio. Havia uma aula todos os dias na TV Cultura. Essa aula as pessoas assistiam, e no final desse período de curso a pessoa prestava um exame, se ela passasse, ela recebia aí o certificado de primeiro grau ou de segundo grau. Isso se espalhou no Brasil de forma muito grande. Nós tivemos um acesso da população muito grande, pessoas que não tinham a sua formação. Foi formado no Brasil mais de 4 milhões de pessoas nesse nível de estudo, né? Aí em 1995 ele deixa de se chamar telecurso de primeiro e de segundo grau e passa a se chamar telecurso 2000. Então foi uma forma de ensino à distância que teve uma importância muito grande, teve uma significância muito grande, porque formou muita gente. Então ele contribui aí na formação do nosso povo brasileiro. Em 1992, nós vamos ter uma outra fase do ensino à distância no Brasil, que é a Universidade de Brasília, que ela vai estar criando cursos ligados à parte de educação. Então ela vai fazer o quê? Ela vai estar trabalhando com professores que não têm formação pedagógica, que não são pedagogos, que estavam nas salas de aula, mas não tinham uma formação adequada e suficiente. Então esses cursos eles vão começar a estar trabalhando com a parte de formação de professores. Na ampliação do conhecimento cultural, então você vai ter vários cursos e palestras nesse sentido. A educação continuada para aquele professor que já é formado e que precisa fazer a tão sonhada, né, educação e formação continuada. Então essa universidade ela vai estar fazendo isso a partir da educação à distância. E o ensino superior. Nesse momento nós não vamos ter um computador na casa de cada brasileiro, né? Aliás, ainda não temos, mas nessa época ainda, 92, a população vai ter pouco acesso a essa tecnologia. Então esses cursos eles aconteceram dentro das escolas, dentro de alguns centros onde tinha acesso a computadores. Então foi uma divulgação, né? Ampliou-se a parte do ensino à distância, mas ele ainda não consegue atingir toda a população e nem tampouco todos os professores. Com a ampliação da internet, com a ampliação de que cada um consiga ter o seu próprio computador, o ensino à distância também ele vai crescer bastante. Nós vamos ter as videoaulas, as videoconferências. Isso, como eu falei no primeiro momento, em alguns centros, em algumas faculdades, em algumas escolas.
mas ainda não é uma coisa onde você consegue fazer totalmente da sua casa, né? Isso só vai acontecer um pouco mais na frente, quando a população passa a ter acesso maior aos equipamentos. E aí, quando a internet ela dá um boom, né, no país, que hoje a gente pode dizer que a grande maioria da população brasileira ela tem acesso à internet, não que ela tenha a internet, mas a internet está próxima à casa dela. Ela pode não conseguir ter a conta, mas ela tem o acesso mais próximo. E os computadores também um pouco mais difundido na casa das pessoas, a gente vai ter os cursos de graduação e principalmente de pós-graduação. Ele começa mais forte. Então a população que já tinha uma faculdade, ela começa a fazer um curso de pós-graduação à distância, e aí esse ensino à distância começa a crescer e aí passa também para a graduação. Então aí a gente começa a ter faculdades que hoje tem tanto o modo presencial quanto o modo à distância, né? Então, essa situação de ensino à distância que começou lá em 1728, ela está hoje de uma forma muito mais presente, né, no planeta todo, inclusive no nosso país. Ok, vamos pensar em Brasil e ensino à distância. Sem pensar em pandemia num primeiro momento, né, que a pandemia é uma situação bem isolada. Vamos pensar no ensino à distância como ele foi planejado e ele foi colocado para a nossa população. Ele se justifica no Brasil por alguns aspectos. Primeiro, o Brasil ele é um país imenso territorialmente. Então, o ensino à distância, ele proporciona condições de pessoas fazerem cursos que não tem na sua cidade, né? Dependendo de onde você mora, para você chegar na sua cidade, se a gente pega a região norte, por exemplo, do país, para você chegar de uma cidade a outra, você tem que atravessar rios, é muito difícil o acesso, então esse ensino à distância ele vai estar facilitando bastante. Se você pega quem é da capital e quer fazer um curso num outro estado, numa outra cidade, o ensino à distância também, ele te proporciona essas condições. Você não precisa transferir sua vida para aquela região. Então, isso vai te dar uma condição bem interessante pelo tamanho que a gente tem de país para que esses cursos, eles aconteçam, né? O curso à distância, ele diminui o custo, né? Isso assim de forma drástica. Você não precisa de um prédio para fazer o curso à distância, o ensino à distância. Você pode estar gravando videoaulas e essas videoaulas serem passadas repetidas vezes em N lugares, então você tem aí uma economia também na parte de professor, né? Com o professor você consegue ter acesso a uma quantidade de alunos muito maior, né? O ensino à distância, ele precisa do papel do tutor, né, que é muito importante, que seria um elo entre a teoria e algo humano para fazer essa ponte. Porque se você depender apenas, então somente da pessoa e a leitura, ela pode muitas vezes estar entendendo, mas está interpretando, só que essa troca ela é importante. Então um tutor dentro do ensino à distância, ele acaba sendo fundamental, porque ele vai fazer essa ponte, ele vai questionar, ele vai trocar, ele vai incentivar se a pessoa ela estiver um pouco desanimada, se ela estiver entendendo de forma equivocada os conteúdos. Então essa função do tutor é uma função nova que aparece agora, né, com os cursos de pós-graduação, de graduação, outros cursos de especialização, e essa figura do tutor, ela acaba sendo uma função importante e que ela nasce também com uma remuneração bem baixa, assim como a remuneração do professor. Então acaba em alguns momentos sendo um trabalho, mas um subemprego, então é alguma coisa que ainda não está muito bem resolvida no âmbito profissional, mas é bem interessante. E quais seriam, no meu ponto de vista, o grande problema do ensino à distância? A troca de experiência ela é pequena. Mesmo que você tenha um tutor para trocar experiência, você consegue trocar experiência com uma pessoa, tutor, 2 ou 3 do curso. Mas você não consegue, dentro de um grupo de 30, 40, ouvir, né, a experiência do outro, como que o outro entende as coisas, como que o outro faz as suas experiências profissionais. Então essa troca de experiência ela acaba sendo pequena
e isso, no meu ponto de vista, dependendo do curso, ela se torna um prejuízo mesmo na qualidade do aprendizado. Exige muita disciplina, né? Então, para você fazer um curso à distância com qualidade, você tem que ser uma pessoa disciplinada. E a disciplina não é uma coisa tão simples quando a gente fala em qualquer situação envolvendo o ser humano. Tem pessoas que são metódicas, que têm a facilidade de criar uma disciplina, de criar um método. Então, tal hora vou ficar na frente do computador de tal a tal tempo para estar fazendo as minhas atividades e me aprofundando. E essa disciplina, às vezes, ela pode estar dificultando, porque tem muitas pessoas que não têm essa disciplina. E quando ela vai para a escola de forma cotidiana, essa disciplina ela acaba acontecendo, porque aí o professor começa a estar puxando mais, incentivando, pedindo, cobrando. E quando é o aluno sozinho, ele tem que ter muito mais maturidade para que isso aconteça, né, no ensino à distância. Outra coisa que também é importante a gente entender é que no ensino à distância você cumpre, né, uma meta básica e você pode se aprofundar muito mais no conteúdo, porque você tem uma gama muito grande de conteúdos a ser estudada. Algumas pessoas, como tem disciplina, acabam reforçando e aprendendo mais, outras acabam ficando no mínimo necessário. Né? Quando a gente não fala daquelas situações de um grupo que acaba fazendo rodízio e aí um acaba fazendo atividade, passando para o outro, e aí fica muito mais comprometido o processo de educação, porque o aluno não está desenvolvendo o seu potencial, ele está indo pelo que o outro aprendeu. Então isso é muito sério. Então o ensino à distância ele requer conscientização, disciplina e que a pessoa que esteja fazendo o curso entenda todo o processo que ela vai passar. Bom, então esse é mais ou menos o que a gente tem de ensino à distância, e aí vamos pensar um pouquinho como que está o ensino à distância hoje no Brasil e no mundo por causa da pandemia, né? Esse ano as pessoas tiveram que fechar as escolas, né? Foram fechadas e as pessoas passaram a estudar de dentro das suas casas, e aí a gente percebeu uma coisa muito séria: nós não temos tecnologia, nós não temos acesso à tecnologia. Então, não são todos os alunos que têm acesso à internet, não são todos os alunos que têm acesso a computadores, e isso ficou assim muito evidente, ficou muito claro, aquelas pessoas que têm poder aquisitivo de ter esse material e quem não tenha, inclusive professores, né? Nós tivemos a percepção de professores que não tinham computador, não tinham um celular adequado para fazer as gravações, e aí uma desigualdade que ficou muito evidente. Os equipamentos que as pessoas tinham às vezes eram muito obsoletos e precisavam ser renovados, e às vezes a parte financeira não deu conta. Enfim, mostra-se mesmo a situação que o ensino à distância ele precisa um investimento em equipamento, em internet de qualidade rápida para toda a população, para que isso aconteça de forma mais importante. E mesmo quando a gente voltar às aulas, ficou evidente a importância da internet para a pesquisa. Então, cabe aí ao governo federal, no caso, providenciar a internet rápida para o país inteiro, porque hoje ela é uma necessidade ampla. A gente vive na área do conhecimento, onde os conhecimentos estão aí na internet na ordem do dia. A educação, quando voltar para a sala de aula, ela volta diferente, porque os professores tiveram acesso à pesquisa, os alunos tiveram acesso à pesquisa, isso não pode retroceder. Então, de aqui para frente, creio que o objetivo é que todos tenham acesso a equipamentos de qualidade, todos tenham acesso à internet de qualidade. E aí a gente percebe que a educação infantil não tem como ser à distância, é impossível. As crianças com menos de 6 anos de idade, elas não conseguem ficar presas a uma tela de computador e a responder questionário, né? Ela vive num mundo lúdico, num mundo que é infantil, e o computador não pode ser uma referência de educação, de ensino para essas crianças. No ensino fundamental, até o 9º ano, também a necessidade do professor ela é latente, né? Que o professor esteja presente o tempo inteiro. Então, o ensino à distância para essas crianças, ele é impossível. Ele foi feito esse ano com uma necessidade urgente, mas a gente não tem como estar levando uma educação com essa base, né? Ela não aconteceria.
E mesmo acontece no ensino médio. O ensino médio também não dá conta. E aí por quê? Porque precisa da figura do professor e precisa da figura da sala de aula, da classe, da troca, da socialização. Porque a escola ela tem a sua importância não só para que ensine o conteúdo, mas para que ensine os alunos a serem cidadãos no meio de uma sociedade. E a escola é essa primeira sociedade. Então, tirar isso dos alunos é extremamente cruel, como a gente viu esse ano. Eles precisam dessa troca social, eles precisam dos seus primeiros amigos, das suas primeiras relações, isso é importantíssimo. E a educação à distância, ela não dá conta disso. E no ensino superior, a gente sabe tudo aquilo que eu já falei, é muito necessário que a pessoa tenha muita disciplina para que ela possa profissionalmente crescer. E tem algumas situações, tanto no ensino superior, que você precisa ter a prática. Então, se você vai ter aula de laboratório, dependendo do curso que você vai fazer, você não pode fazer à distância. Você não pode fazer uma experiência à distância, né? Você até pode observá-la, mas é totalmente diferente. Se você vai se formar em química, você se formar totalmente à distância. Você precisa conhecer o laboratório, manusear os equipamentos. Se você vai fazer radiologia também, se você for dentista, então engenheiro, N profissões, você precisa ter o laboratório e esse laboratório ele precisa ser presencial. Né? Na pedagogia, você precisa ter o laboratório de ver as pessoas, conversar com as crianças, isso também tem que ser presencial. Então, o ensino à distância, ele contribui muito em muitas coisas no crescimento do país, mas ele jamais pode vir a substituir o ensino presencial, que ele é extremamente importante, ele é extremamente benéfico. Então, penso eu, né, que aí os novos anos que se vêm, nós vamos ter um acesso ao ensino à distância muito grande, né, vai ampliar, a amplitude disso vai ser muito maior, mas em momento nenhum a gente pode estar deixando a prática do ensino presencial, né, nas séries fundamentais, séries infantis, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, eles têm que ter o professor ali no seu dia a dia. Né? E aí cabe eu deixar meus parabéns à equipe de professores que deu um show em 2020, né? Preparando aula, criando conteúdos à distância, motivando seus alunos à distância com todas as dificuldades que a gente sabe que tiveram, mas aí a gente teve uma equipe de professores fantásticas, né? Se tem uma lição que a gente vai ter aí dos profissionais da educação foi essa: os professores eles não deixaram a peteca cair. Por mais difícil que tenha sido, eles se reinventaram. A maior parte dos professores, quando começou a pandemia, não sabia nem mexer, né, em um computador, não sabia editar um vídeo, não sabia falar em público, enfim, isso foi assim uma coisa muito bonita de se ver. Então eu deixo aí a minha reverência para os professores que fizeram um trabalho fantástico e os pais que perceberam a importância dos professores. Só falta agora o governo reconhecer e valorizar os professores com o salário que todos nós merecemos. Obrigada pela companhia. Amanhã às 16 horas vamos estar aqui novamente no canal Aloxi. Até amanhã.